Processamento Visual, entendendo as vias visuais. Olá, sou Dulciana Pereira, professora e coordenadora da área de Processamento Visual pelo Rai Institute. Vamos falar das vias visuais. Nós temos a primeira via visual, que também chamamos de via sensorial. E para fins didáticos, nós vamos dividir esse caminho visual em o caminho óptico, que é da córnea para a retina. Ele tem a função de proporcionar uma imagem clara e sem distorções. Temos o caminho retino-talâmico cortical, que vai da retina ao córtex visual primário, que tem a função de conduzir os estímulos neuroeletroquímicos, tem a função de percepção visual, a modulação das áreas de associação corticais e ainda esse caminho controla os movimentos sacádicos, controla o reflexo pupilar e também os ritmos circadianos e hormonais. O terceiro caminho o chamamos de integrativo, que vai do córtex visual primário aos córtices de associação nos lobos parietal e temporal. Ele tem a função de recepção e organização das imagens de cada olho. Faz a fusão dessas imagens, tendo também o objetivo de manter o objeto de interesse na fóvea, reconhecendo formas, contraste, sombra e cor, e ainda a face humana. É responsável por manter a atenção, a memória, a localização espacial, coordenação olho e mão e percepção do movimento. Está associado também com a organização e controle dos estímulos visuais. Nós temos também a segunda via visual, que também a chamamos de via visual motora ou via rápida. Ela tem a função de controlar os mecanismos de visão de perto e de longe por meio da musculatura intrínseca e os movimentos dos olhos por meio da musculatura extrínseca, que são os músculos oculares, e também os núcleos, o sistema vestibular e cerebelo, que são responsáveis pelos movimentos oculares coordenados, sincronizados e ajustados aos movimentos rotacionais do pescoço, da cabeça e do tronco. O processamento visual é apenas um dos exames da neurovisão e ele pode ser aplicado por vários profissionais. Depois é analisado o cerebelo, a visão central e, em seguida, o sistema integrador, que são os nervos, os acessórios do sistema vestibular e o cerebelo. Esse sistema integra com os demais sistemas sensoriais. Por isso que falamos que 80% da percepção do mundo é realizado pelo sentido da visão. Em vias visuais, essas aqui, ó, né, que eu coloquei de azul, é o que a gente chama de via visual primária, ou simplesmente primeira via, né? Essa daqui, todos esses componentes aqui, a segunda via, né? Ou segunda via visual, ou via rápida visual, ou via motora. E a terceira via, que eu não coloquei os componentes, que são muitos. Então aqui o que a gente tem? A gente tem aqui o globo ocular, o nervo óptico, o quiasma óptico, a radiação óptica, o corpo geniculado lateral e não núcleo geniculado lateral. Procure a diferença entre corpo e núcleo aí, vamos ver que o CGL tem status de corpo e não núcleo. Radiação óptica, a área visual primária, que a gente chama de V1, área visual secundária, terciária, quaternária, quintenária, que a gente chama mais fácil falar V1, V2, V3, V4, V5, o Mid Temporal, que é o MT. Aqui a gente tem o núcleo de Pérlia, núcleo de Edinger, a medula espinhal, o sistema vestibular todo aqui, incluindo ouvido, cerebelo e os pares de nervos cranianos que interessam para visão. Então, quando a gente falou lá, né, que a avaliação funcional ela analisa, né,
todos os componentes funcionais da primeira via, né? A gente, na verdade, está falando aí dessa trajetória. O V1 ele recebe, capta e coordena as imagens para serem processadas, né, aqui nessa região. Aqui cada um tem uma certa função. O V2 ele faz a fusão, o V3, que a gente chama de Visual Motion, ele comanda todos os movimentos visomotores, como fixação, segmento, movimentos sacádicos, movimentos responsáveis pela leitura, movimentos vestibulares e por aí vai. E aqui, entre esses dois, a gente tem cor e contraste aqui. Aqui é a área somatosensorial, que na neurovisão a gente chama de V5, e o MT que comanda todo mundo. O CGL ele comanda todo o processo para a entrada para essas partes superiores e também para a segunda via, né? Aqui a gente tem controle de acomodação, né? Olhar para perto e olhar para longe, controle de convergência e controle pupilar, e aqui postura e equilíbrio. E esses nervos aqui, esses três aqui vão fazer a movimentação ocular, movimentos oculomotores. Olhar para cima, para baixo, para o lado, para a esquerda, para cima, para cima, à esquerda, para cima, à direita. É diferente movimentos oculomotores de movimentos visomotores. Ok? A gente vai discutir isso um pouco mais. Então, o que é o processamento visual? O processamento visual é você analisar essas estruturas individualmente e ver como elas estão agindo. Como que a neurovisão atua? O processamento visual dentro da neurovisão é só uma parte, tá? A neurovisão ela é muito mais que o processamento visual. A neurovisão vem aqui, por exemplo, e encontra o problema no CGL. Como que ela analisa isso? Através de exames específicos que vão analisar o CGL e, nos casos neurológicos, na maioria dos casos, na verdade, a gente busca analisar através da ressonância magnética funcional ou da simples ressonância magnética. A tomografia, ela fica devendo pra gente uma riqueza de detalhes, mas dá pra gente ter uma ideia no caso, por exemplo, de uma encefalopatia, de um AVE e por aí vai, né? Então, por exemplo, na neurovisão, eu encontro o problema no V2, né? Então, eu vou trabalhar só no V2, né? E vou analisar se há uma repercussão de não funcionamento que vai além de V2, ou seja, aqui para cima, né? Porque isso aqui vem nesse sentido. Tem áreas dentro da terceira via, que a gente não vai citar, que fazem toda a coordenação, como o sistema pulvinar. Então, se eu tenho um problema de V2, o que eu tenho que tratar? O V2, né? E analisar se ele está tendo alguma repercussão aí em algum lugar das áreas correlatas, tá? O que acontece, por exemplo, na ortóptica? A ortóptica ela trabalha aqui, né? Na segunda via, trabalhando os desvios e a ambliopia, que está aqui, praticamente. E a estimulação visual? A estimulação visual, ela joga o estímulo, né? E ela não sabe muito bem aonde que está chegando, né? Ela estimula toda a primeira via, né? E pouca coisa da segunda via. A terceira via, ela vai ser requisitada em condições onde a gente vai trabalhar as questões emocionais, onde está ligado à psicossomática, enfim. A gente vai discutir isso aqui rapidamente mais pra frente, tá? E a gente tem toda uma questão aí de alteração de equilíbrio que vai estar aqui nesse controle. Então, processamento visual. Encontro o problema, avalio todas as áreas individualmente, encontro o problema e trato o problema. Entendeu? Dúvidas? Joguem dúvidas aí embaixo, vamos discutir.